Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Estou feliz com essa oportunidade de estar aqui trazendo a mensagem da parte de Deus que Ele colocou no meu coração. Um pouco nervoso também, mas creio que Deus está no controle de todas as coisas e vai falar com a igreja. Somos apenas um canal. Que Deus possa nos usar segundo a vontade dEle. Amém. Então, meus irmãos, nessa noite, Deus tem colocado uma palavra em meu coração já há um tempo sobre algo que é muito recorrente na nossa sociedade. Se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas, ou se não todas as pessoas, vivem à procura de algo. Eu não diria nem que é uma procura, mas é uma perseguição. A maioria das pessoas vivem perseguindo a felicidade. E elas fazem isso de formas diferentes. Para alcançar a felicidade, primeiro, depende de cada pessoa o que é felicidade. Então, para algumas pessoas, a felicidade vai ser ter muito dinheiro. Para outras pessoas, a felicidade vai ser ter uma família bem estabelecida. Para outras pessoas, a felicidade vai ser ter filhos e cuidar dos seus filhos. Mas, em geral, a maioria das pessoas, ou se não todas as pessoas, pensam que vão ter sucesso se forem felizes. Ou vão ser felizes se tiverem sucesso. E nessa busca para alcançar a felicidade, cada um com o seu objetivo de felicidade, elas buscam encontrar meios para atingir esse fim. E esses meios variam de pessoa a pessoa. Muitas vezes a pessoa vai ser feliz se conseguir sucesso na carreira profissional. E aí ela vai dar toda a sua vida em busca disso. Outras vezes a pessoa vai ser feliz se ela conseguir viver um grande amor. E se casar, como nos filmes românticos aí, e ser muito feliz através disso. Outras pessoas vão dizer que encontraram felicidade sendo pai ou sendo mãe, isso vai ser a realização da sua vida. Outras vão dizer que encontram felicidade se conseguirem poder e ter a oportunidade de comandar outras pessoas, de estabelecer ordem sobre as outras pessoas. Mas o que é interessante é que em todos esses meios de alcançar felicidade, nessa procura, muitas vezes isso se torna um ídolo. O que se torna um ídolo? Esses meios, esses canais pelos quais a pessoa encontra felicidade. Então, tem pessoas que veem um sucesso profissional de forma tão importante na sua vida que a sua profissão se torna um ídolo. Então, por que a profissão se torna um ídolo? Porque ídolo é tudo aquilo que enche o seu coração, é tudo aquilo que é essencial para a sua vida. É aquilo que você não pode viver sem. É aquilo que, se você não tiver com aquilo, você está mal, e se você tiver com aquilo, você está bem. É aquilo que quando você acorda de manhã, você fala, hoje eu vou em busca desse propósito. É aquilo que você troca horas de sono para alcançar. É aquilo que você pensa recorrentemente. E isso é ídolo. E quantas vezes as pessoas colocam esses canais para encontrar a felicidade, que parece ser o objetivo de viver, como ídolos. Tem até aquele filme, né, que é A Procura da Felicidade, que é um filme muito bonito. Mas que, quando é que ele encontra a felicidade? O final do filme acontece quando ele consegue um emprego de sucesso, consegue sustentar bem o seu filho, e aí tem ali a história do que acontece depois na vida dele. Mas parece que a felicidade ele encontra quando tem sucesso profissional. Então, o que realmente é felicidade e o que é que se torna ídolo na vida das pessoas? Mas eu queria que nessa noite a gente não ficasse pensando nesses canais para se encontrar felicidade ou nesses ídolos como pertencente às outras pessoas, mas que cada um de nós nessa noite possa olhar para dentro de si e esquadrinhar, né, ou fazer um raio-x do seu coração e pensar o que é que tem lhe trazido felicidade. O que é que você tem procurado? Quando você acorda pela manhã, o que é o que você pensa? Você pensa primeiro na sua família e sua vida inteira em torno daquilo? Ou você pensa no seu trabalho? Ou você pensa em outra coisa que eu posso não estar falando aqui? Mas o que é aquilo que tem preenchido o seu coração? E é interessante porque muitas vezes que a gente escuta falar de ídolos, a gente pensa nos ídolos que aparecem no Antigo Testamento, que em geral eram ídolos de barro, de ouro, né? Ou seja, deuses com D minúsculo feitos à mão. E muitas vezes por isso a gente distancia um pouco essa realidade da gente. Então a Bíblia fala Deus fala, né, para a gente não adorar outros deuses, não fazer imagem de outros deuses. E a gente entende que por não fazer ou servir a nenhum deus de forma material, a gente não está incorrendo nisso. Mas muitas vezes o perigo está exatamente nisso. Sabemos que o inimigo é muito astuto. Então, quando você pensa que não tem nenhum ídolo em seu coração, muitas vezes você tem. E aí você, por não saber que tem, não consegue nem tentar retirá-lo.
Então, nessa noite, Deus colocou no meu coração esse desejo de falar com os irmãos sobre isso e pensarmos sobre o que tem sido tão importante em nossas vidas que pode ter se tornado um ídolo. Estou um pouco gripado, então vou ficar falando bastante. Mas, em Romanos 1, 24 e 25, Paulo vai falar que uma das piores coisas que Deus pode fazer à humanidade é entregar o homem aos desejos do seu próprio coração. Interessante isso, né? Os desejos do próprio coração. Porque aquilo que o homem busca, aquilo que ele mais deseja, ou seja, o desejo do seu coração, pode se tornar a pedra de tropeço e o motivo pelo qual ele se distancia de Deus. Então vai falar, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, ou em outras traduções, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então a gente já vê o problema de se buscar o desejo do próprio coração. E nesse contexto, tem um personagem muito conhecido na Bíblia e muito interessante, que é Abraão. Todo mundo aqui deve conhecer a história de Abraão, mas Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus de que dele seria feita uma grande nação. E essa promessa, para ser cumprida, repousava principalmente em ele ter um herdeiro, ter um filho. E com o passar do tempo, nos 12 anos não, bem mais tempo na verdade, 20 e poucos anos, desde que Abraão recebeu a promessa até ter o filho, Deus vai renovando essa promessa e falando que ele vai ter um filho, mesmo sendo a sua esposa Sara incapaz de conceber. E talvez por essa renovação de promessa, ou até pela própria cultura antiga em que o homem precisava ter um herdeiro, precisava ter um filho, Abraão esperava ansiosamente pelo dia que ele seria pai. Era um grande desejo do coração de Abraão, era ser pai. E, inicialmente, quando Deus fala com Abraão pela primeira vez, Deus fala para Abraão em Gênesis 12, versículo 1, sai da tua terra. Sai da tua terra, do lugar que você tem o conforto, tem a segurança, de onde você já tinha os terrenos, onde provavelmente você viveria uma vida tranquila, mas ele fala, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, vê que talvez Abraão, que naquela época ainda era Abrão, tivesse ali com a vida toda tranquila, os objetivos dele, os desejos do coração dele talvez já fossem ser satisfeitos ali mesmo, ele ia se casar, já estava casado na verdade, poderia ou não ter filhos, estava tranquilo, mas Deus fala com ele e manda ele sair da terra dele, sair daquilo que talvez fosse a fonte de felicidade dele, um local que talvez ele estivesse bem. E Deus fala, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele continua e faz algumas promessas sobre a descendência de Abraão, e fala que será muito grande, e que de Abraão ele fará várias nações. Então veja que Abraão, ele perde em parte aquela zona de conforto, aquilo que talvez poderia lhe trazer a felicidade, mas ele ganha uma nova esperança. Ele ganha a esperança de que quando a promessa de Deus se concretizar, ele vai ser feliz. E a promessa de Deus, para se concretizar, foi uma promessa bem longa, né? Então, não necessariamente ele veria toda ela em vida, mas um marco importante seria o nascimento do seu filho. Porque se tudo estava vinculado a ter uma longa descendência, ele precisava ser pai para ver nesse filho a promessa se concretizando. Então eu imagino Abraão saindo da terra dele, muitos parentes devem ter julgado ele, tu tá indo para onde? Vou fazer o quê? Não sei, Bruno, não tô indo. Por que vai? Deus falou comigo. Como as pessoas julgaram ele ali, mas ele decidiu obedecer ao Senhor e passou a ter essa nova esperança. A esperança que estava vinculada à descendência dele, a esperança que estava vinculada ao nascimento do seu filho. E chega um certo momento, depois de bastante história que a gente está pulando aqui, que tem o nascimento de Isaac. E quando Isaac nasce, eu imagino que Abraão viu nele a realização, em parte, da promessa de Deus, de algumas das promessas que ele tinha feito. E viu em Isaac, talvez, a felicidade que ele poderia estar buscando, de ver a promessa dele sendo cumprida, mas até mais do que isso, porque, como eu falei, na cultura antiga,
era dado muito valor ao herdeiro do homem, né? Ao filho do homem. Porque os sonhos, antigamente, não eram tão individuais quanto hoje. Então, na sociedade de hoje, as pessoas sonham, quero ser médico, quero me casar e tal. Antigamente, os sonhos, eles eram relacionados à família. Então, ele não precisava cumprir o sonho dele em vida, mas tendo uma família, a descendência dele podia cumprir os sonhos dele. Então, quando ocorre o nascimento de Isaac, eu vejo que Abraão ele tem ali, em parte, a concretização da promessa de Deus. E isso é bom, isso é maravilhoso. Deus realizou aquilo que havia prometido. Glórias ao Senhor por isso. Mas, ao mesmo tempo, havia um perigo, talvez um pouco sensível ali, desse filho se tornar a esperança de Isaac. Porque a esperança de Abraão. Qual que era a esperança de Abraão antes? A esperança de Abraão antes repousava na palavra de Deus, que havia dito que dele seria feita uma grande descendência, que ele teria um filho. Agora nasceu Isaac. Então, sobre Isaac repousava essas promessas. Então, talvez agora Isaac fosse para Abraão a sua felicidade. Então, o bem-estar de Isaac agora talvez fosse a felicidade de Abraão. O conforto de Isaac agora talvez fosse a felicidade de Abraão. Então, o que poderia estar acontecendo é Abraão estar substituindo Isaac, que era a promessa de Deus, como um ídolo, como algo que seria colocado em seu coração acima das outras coisas, ou acima até do próprio Deus. Isso é interessante porque nós muitas vezes pedimos várias coisas a Deus, né? E quando Ele realiza, a gente tem que ter muito cuidado para não colocar essa coisa, ou isso que a gente pediu, à frente do próprio Deus. Algo que a gente conversava bastante lá no grupo evangélico do IME, era sobre isso, porque todo mundo que está lá se dedicou, a maior parte, muitos anos para conseguir entrar no IME, e a gente falava, Deus realizou aquilo que havia sido pedido. E agora, qual que vai ser a prioridade das nossas vidas? Vai ser o IME? Vai ser fazer as provas do IME? Vai ser viver a vida daqui? E ser engolido por essa rotina? Ou a nossa prioridade vai continuar sendo Deus? Ou seja, uma pergunta que se faz é, Deus está sendo o seu meio para conseguir aquilo que você deseja? Ou Deus é o motivo pelo qual você busca as coisas? Então, Abraão, naquele momento, essa pergunta se cabia. Beleza, Isaac nasceu, você tem um filho agora. Não era possível Sara conceber, mas ela concebeu pelo milagre de Deus. E aí? Deus ele foi o motivo, o meio pelo qual você queria ter Isaac? Ou Deus realmente era o propósito principal? E aí, nesse contexto, a narrativa em Gênesis 22. Eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias. Gênesis 22, 1. Sucedeu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Então, por ser uma passagem muito conhecida, a gente lê e nem se espanta muito, né? Mas se a gente parar para pensar no que está sendo dito ali, Abraão esperou anos pelo filho, havia sido uma promessa de Deus, e de repente, sem a gente entender, Deus fala para Abraão: olha, levanta-te, vai para tal lugar e oferece Isaque como um holocausto, como um sacrifício. E quando a gente lê isso, a princípio parece muito sem lógica, mas a gente precisa entender alguns pontos importantes sobre o primogênito antigamente, né? Alguns pontos importantes sobre o valor do primogênito. Então, como já foi falado, nas culturas antigas as pessoas colocavam seus sonhos não apenas na sua realização própria, mas também na sua família. Tanto que a lei do primogênito fazia com que o primogênito recebesse a maior parte dos bens, porque dessa forma a família não ficava desprestigiada na sociedade quando o patriarca morria. Então o primogênito recebia a maior parte e ela continuava com influência. Mas além disso,
havia uma relação realmente de Deus com o primogênito, em que a Bíblia fala que o primogênito era de Deus. Se a gente lê em Êxodo 13, versículo 2, vou pedir para abrir aí. Êxodo 3, versículo 2. Vai falar: consagre-me todo primogênito que sai do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais é meu. Êxodo 22, 20 vai falar também a mesma coisa. Êxodo 34, 21 vai falar a mesma coisa. Então, os primogênitos, eles eram de Deus. E aí havia uma forma, de fato, nem todo primogênito era totalmente dedicado ao serviço da obra. Então, em Números, vai ser estabelecida uma lei que podia ser feita uma substituição. Um levita por um primogênito. Tem algumas regras lá em Números 3, 40. Depois os irmãos podem ver se quiserem. Mas os primogênitos eram de Deus. Então, quando Deus fala com Abraão, olha, e por que os primogênitos eram de Deus? É importante falar isso também. A gente sabe que o pecado do homem, né, repousava sobre o homem. E como foi falado, o primogênito representava o sonho, o desejo, o objetivo da sua família. Então, ele era o representante da família, até mesmo em relação a essa dívida do pecado. Então, o primogênito, ser do Senhor, era como que uma dívida com Deus por causa do pecado. Então, devido ao seu pecado, há uma dívida e o primogênito é meu, é do Senhor. E aí ele fala com Abraão em Gênesis e diz: olha, o teu primogênito, oferece-me ele como sacrifício. Então, Deus ele não está pedindo algo que não é dele. Isaac era de Deus, era o primogênito de Abraão. Então, o que ele estava falando é: olha, Abraão, chegou a hora de Isaac pagar a dívida dos pecados seus e da sua família. Vai ao monte e sacrifica ele para mim. E aí, há um dilema na cabeça de Abraão, imagino eu, né? Deus, ele é santo e é justo. E se há uma dívida, ela deve ser cobrada. Mas Deus, ele também é gracioso e havia feito promessas para Abraão através de Isaac. Então, como é que se poderia conciliar esse Deus que é santo e justo com essas promessas que haviam sido feitas? O interessante é que Abraão, em meio a tudo isso, ele não perde a fé de que Deus vai conseguir exercer tanto a justiça dele como a graça e poupar a vida de Isaac. Então, se a gente vê em Gênesis 22, 5, vai falar: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Então, vê que ele já tinha fé de que eles voltariam para lá. Isso não é uma fé cega. Não é ele subir o monte de qualquer forma, mas é subir o monte crendo que Deus é poderoso para ser tanto justificador como gracioso em cumprir as promessas. E ele sobe naquele monte com Isaac, e no versículo 9 vai falar: havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem. E amarrou a Isaque e seus filhos e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Então, lembra que a gente estava falando antes que Isaac poderia se tornar a felicidade de Abraão e, nesse caminho, se tornar o ídolo de Abraão? Abraão foi colocado à prova. Quem que era o verdadeiro Deus dele? Era o Senhor dos Exércitos ou era Isaac, o motivo da sua suposta felicidade? E quando Abraão se dispõe ali a sacrificar o próprio filho, aí o anjo vai falar: porquanto agora sei que temes a Deus. E temer na Bíblia está muito mais associada a um coração comprometido com Deus, alguém que ama a Deus de todo o coração, com ter medo em si. Então, o que está sendo falado ali: olha, foi visto que você realmente tem o seu coração com Deus em primeiro lugar, você realmente ama a Deus sobre todas as coisas. E é claro que Deus, ele já sabia disso, ele não precisava que Abraão passasse por aquilo para ele saber, porque
Deus sonda os corações. Mas era importante que Abraão passasse por aquilo para que ele não viesse a colocar Isaac como um ídolo na sua vida, para que ele não viesse a colocar Isaac como um Deus com D minúsculo. E isso que é interessante, sabe? Quem que é o verdadeiro Deus das nossas vidas? Porque é muito fácil a gente pensar e falar, não, meu Deus é o Deus que eu sirvo, que eu vou à igreja, que eu oro. Mas se fosse colocado como opção alguma outra coisa na sua vida e Deus, você seria capaz de escolher a Deus? Eu não estou falando que você deve abandonar o seu filho, ou a sua família, ou nada disso. O que eu estou falando é sobre o que está no centro do seu coração. É Deus que está no centro do seu coração ou é outra coisa? E veja que Isaac, ele é uma promessa de Deus na vida de Abraão. E veja como mesmo assim é fácil para um homem desvirtuar aquilo que é dado por Deus e transformar em algo que faça a tirá-lo do caminho do Senhor. Até porque a família é um projeto de Deus. Mas muitas pessoas colocam a família em primeiro lugar e não Deus em primeiro lugar. E o primeiro lugar precisa ser de Deus e não da família. Muitas pessoas colocam até mesmo um ministério em primeiro lugar, um ministério na igreja, mas o primeiro lugar é Deus, não é o ministério pelo fim em si próprio. Muitas vezes até o pastor da igreja vira um ídolo, mas Deus é que tem que estar em primeiro lugar. Em todas as coisas da nossa vida, Deus tem que estar em primeiro lugar. E Abraão, ele passou por esse teste, essa prova, em que se mostrou que ele realmente tinha Deus em primeiro lugar. E um outro ponto interessante desse processo que Abraão passou é que, como eu havia falado, Isaac iria ser sacrificado para que fosse imputado sobre ele as dívidas, né, o pecado da família dele e de Abraão. Mas Isaac não foi sacrificado. Então, como é que Deus ele continuou sendo justo e, ao mesmo tempo, gracioso? Gracioso ele foi, e misericordioso também, porque poupou a vida de Isaac. Mas, como ele foi justo? O cordeiro que apareceu no lugar saldou a dívida do pecado de Abraão? Não. Aí a gente tem que pensar muitos anos na frente. Quando Jesus sobe um monte que era na mesma região e morre no Calvário, pelos meus pecados, pelos seus pecados e pelos pecados de Abraão também. Ele foi o cordeiro verdadeiro. Ele que substituiu Isaac verdadeiramente. Aquele sobre quem não tinha nenhum pecado foi quem morreu em nossos lugares. Ele é que precisa ser o nosso Deus. Ele é que precisa ser o centro das nossas vidas. Então, quando olhamos para um Deus que entregou o seu primogênito, entendem a comparação? O primogênito dos israelitas era de Deus. Deus entregou o seu filho primogênito para que morresse por nós. Ele que não havia nenhum pecado, pagou a nossa dívida. E por que vamos, então, colocar alguma outra coisa no lugar que precisa ser de Deus? É como se a gente pudesse fazer uma comparação, né? E o anjo olha para Abraão e fala, agora eu sei que temes a Deus, não negaste teu único filho. A gente pode olhar para Deus e enxergar o amor dele, porque ele entregou o seu filho por nós. E, diante disso, por que a gente precisa ser igual a todos os outros, cujo propósito principal é a busca pela felicidade? A gente não precisa buscar a felicidade desse mundo, porque a nossa felicidade não vai estar em ter uma carreira profissional de sucesso. A nossa felicidade não está em ter uma família abençoada, embora Deus possa nos abençoar com uma bela família. A nossa felicidade não está em ter um filho saudável, embora Deus nos abençoe, muitas vezes, também com filhos saudáveis. A nossa felicidade precisa estar em Cristo. E essa é uma diferença primordial. A nossa felicidade precisa estar em Cristo. Quando a gente olha para o sacrifício de Deus na cruz e consegue, enxergando aquilo, falar para Deus, Senhor, eu não preciso de mais nada. Eu que deveria ser condenado, agora estou salvo. Isso precisa ser suficiente. Não tem que haver motivos para a gente colocar outra coisa em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que é errado você desejar ter sucesso profissional, não é errado. Mas a grande questão aqui é onde está o seu coração. É o que é que te move. O que precisa nos mover é Cristo. O que precisa nos fazer levantarmos é o Senhor. E muitas vezes nós não percebemos
que o nosso propósito de vida mudou, que o centro da nossa vida mudou, e somos escravizados por esses ídolos. E só conseguimos perceber que fomos escravizados quando algo naquilo que depositávamos a nossa esperança, que depositávamos a nossa felicidade, começa a dar errado. É quando você passa a vida inteira dedicado a um trabalho e, de repente, tudo vai a ruínas, que você olha e fala: esse era o meu ídolo. Porque agora que eu não tenho isso, eu não estou bem. Agora que eu não tenho isso, eu não consigo mais. Aí você reconhece que aquilo era o seu ídolo. Porque os ídolos escravizam. Então, a primeira dificuldade é reconhecer quais são esses outros ídolos. E outra dificuldade é conseguir retirá-los de sua vida. Mas só é possível retirar os ídolos da sua vida colocando o verdadeiro Deus no centro do seu coração. É colocando Jesus no centro do seu coração. E não é simplesmente falar coisas abstratas e dizer: ah, não, Senhor, Tu estás no centro da minha vida. Não, mas é buscar conhecê-lo verdadeiramente. Porque se não houver uma relação de intimidade profunda, de conhecimento com Deus, Ele não é o centro da sua vida. Ele não está em primeiro lugar no seu coração. E outras coisas vão ocupar, porque o coração do ser humano... Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é o livro de Tim Keller, Deuses Falsos, que diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, não vai estar sem ídolo nenhum. Se Deus não estiver em primeiro lugar, com certeza tem outra coisa que está em primeiro lugar. E nós precisamos ter atenção a isso, porque muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos onde fala dos ídolos e pensamos apenas nas imagens, pensamos apenas naqueles deuses feitos com mão de homem, quando precisamos olhar verdadeiramente para o nosso coração. Porque o grande problema não são os ídolos que você vê. Esses são fáceis de ver que está errado. O problema são aqueles que não têm forma, não têm corpo, que estão no nosso coração. E que podem ser coisas, muitas vezes, com aparência de bem. Como no exemplo que a gente deu, a própria promessa, o próprio filho da promessa podia ter se tornado um ídolo na vida de Abraão. Então, que nessa noite, Deus possa realmente falar com cada um de vocês, para que vocês possam analisar os seus corações, analisar as suas vidas e buscar entender qual tem sido o propósito da vida de vocês. Qual tem sido o real motivo de vocês viverem, que não deve ser, como as outras pessoas do mundo, buscar a felicidade. Nós não vivemos para buscar a felicidade porque nós já encontramos a felicidade que está em Cristo. Então, não precisamos da felicidade desse mundo. A felicidade nós temos em Cristo. É como é falado, como Cristo fala, que a paz Ele nos dá, mas não nos dá como a paz do mundo. Então, precisamos realmente ter uma consciência diferente em relação a isso e buscar a Deus para que possamos tê-lo como centro de nossa vida. Amém? Amado Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui trazendo a Tua palavra. Oramos, Senhor Deus, para que Tu possas tocar em nossos corações, revelar, Senhor Deus, qualquer coisa que possa estar oculta. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a Te amarmos de todo o nosso coração, a Te colocarmos verdadeiramente, ó Deus, como centro das nossas vidas. Que nada, ó Deus, venha ocupar o Teu lugar e que o Teu sacrifício por nós na cruz seja suficiente para nos dar a felicidade que o mundo busca de modo diferente, mas que nós já encontramos em Ti. Que o Senhor possa ser a nossa paz e em Ti, ó Deus, sejamos totalmente saciados, totalmente satisfeitos. Nós Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém.